Provérbios revela: é no silêncio da mulher sábia que Deus constrói um lar inteiro. Você já sentiu que mesmo dizendo tudo o que precisava, ninguém te escutava? Já gritou em silêncio, desejando que alguém percebesse sua dor sem que você precisasse explicar? Talvez você esteja cansada de falar, de justificar, de tentar manter tudo em pé. Talvez, pela primeira vez, você esteja escolhendo o silêncio. E é justamente aí, nesse espaço onde as palavras cessam, que Deus começa a agir. Esta reflexão é um chamado para você que carrega um peso invisível, mas real. Você, mulher sábia, que cuida de tudo e de todos, mas que às vezes se esquece de si mesma. Aqui, vamos juntas redescobrir a força do silêncio, não como ausência, mas como presença, não como desistência, mas como sabedoria, porque a Bíblia, em Provérbios, nos revela algo profundo. A mulher sábia edifica o seu lar. E muitas vezes, essa edificação começa no silêncio, na entrega, na escuta do que Deus tem a dizer quando o mundo silencia. Se o seu coração está cansado, se você não sabe mais o que dizer, nem por onde recomeçar, fique com essa palavra, fique com esse momento. Porque neste vídeo você não está sozinha. Há consolo, há direção, há cura e, acima de tudo, há a certeza de que Deus continua construindo, mesmo quando tudo parece parado. Quando a mulher se cala com sabedoria, Deus constrói com amor. E o seu lar, por mais quebrado que esteja, pode ser reconstruído pelas mãos dele. O poder silencioso da mulher sábia. Existe uma força que não precisa gritar. Um poder que não se impõe com palavras, mas se manifesta com atitudes firmes e silenciosas. A mulher sábia não é aquela que sempre tem uma resposta pronta, mas aquela que sabe calar na hora certa, que respira fundo quando tudo dentro dela grita, que escolhe o silêncio como um ato de fé, como um espaço onde Deus pode agir sem a interferência do ego. E é nesse silêncio profundo, doído, fiel, que o Espírito Santo encontra espaço para construir o que os gritos do mundo jamais poderiam. Provérbios 14:1 nos lembra: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quantas vezes você tentou resolver tudo com as próprias palavras, apenas para ver tudo se desmoronar mais ainda? Talvez o que Deus está pedindo de você hoje não seja mais esforço, mas mais silêncio. Um silêncio que confia. Um silêncio que ora sem palavras. Um silêncio que entrega sem reservas. Porque é nesse terreno silencioso que o Senhor planta as sementes da restauração. Ser sábia não significa ser perfeita. Significa ter discernimento para saber quando falar e quando se recolher. Significa confiar que mesmo quando o mundo exige pressa, você pode caminhar com calma. Que mesmo quando todos esperam uma resposta, você pode responder com a paz do seu espírito. A sabedoria não grita, ela espera, ela observa, ela ora e, principalmente, ela escuta. Escuta o que o outro não diz, escuta o que o coração quer negar, escuta a voz mansa de Deus no íntimo da alma dizendo: fica em paz, eu estou aqui. Em um mundo que valoriza quem se impõe, ser uma mulher que cala por sabedoria parece fraqueza, mas diante de Deus é força, uma força que constrói, que sustenta, que transforma. O silêncio da mulher sábia não é ausência de voz. É presença de fé. É ausência de ruído para que a voz de Deus ecoe mais alto dentro de casa, dentro da alma, dentro das escolhas. Quando uma mulher sábia silencia, ela não está desistindo. Ela está abrindo espaço para que o céu se manifeste, para que os ventos se acalmem, para que o tempo de Deus cumpra seu propósito, porque não é ela quem constrói, é Deus que constrói, através da entrega, da sabedoria, do amor que não precisa se exibir. E esse silêncio, por mais difícil que seja, é o primeiro tijolo de um lar firmado em rocha. Um lar onde Deus não apenas visita,
mas habita. Quando o silêncio é mais forte que o confronto, nem sempre calar é omissão. Muitas vezes, calar é coragem. É resistir à tentação de reagir, de se justificar, de provar algo. É ter força para não entrar em batalhas que só desgastam, quando o que você quer, no fundo, é paz. Há momentos em que o confronto parece a única forma de ser ouvida. Mas Provérbios 17:27 nos ensina que quem possui conhecimento é comedido no falar, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Há poder no espírito que não se agita. Há sabedoria naquele que decide não devolver ofensa com ofensa. Você já sentiu que, por mais que falasse, não era compreendida? Já gritou para ser ouvida e ainda assim permaneceu invisível? É porque o problema não estava na altura da sua voz, mas na surdez emocional do outro. Há silêncios que falam mais alto do que 1000 justificativas. Quando você silencia com sabedoria, está dizendo: eu escolho a paz, eu escolho Deus. Esse tipo de silêncio é doloroso, sim, porque somos treinados desde cedo a nos defender, a nos impor, a reagir. Principalmente quando nos sentimos desrespeitadas. Mas a mulher sábia compreende que há guerras que não merecem sua energia, que há discussões que não levam a lugar algum e que sua dignidade não depende de vencer argumentos, mas de manter a alma em paz. É no silêncio que você recupera sua dignidade, que você se reconecta com a voz de Deus e diz: eu confio que o Senhor é meu juiz. É no silêncio que você percebe que não precisa ser a protagonista de todo acerto, que existem batalhas que só o céu pode vencer, que existem mágoas que só o Espírito Santo pode curar. E quando você abre mão de responder, não está se calando por fraqueza. Está dizendo: não permito que o outro defina quem eu sou. Porque sua identidade está firmada em Deus e não na opinião ou provocação de ninguém. Isso é sabedoria, é discernimento, é maturidade emocional e espiritual. E se hoje você está diante de um conflito que parece exigir sua reação, pare, ore, recolha-se. Peça a Deus discernimento para saber se esse silêncio é covardia ou sabedoria. Porque às vezes, se retirar é a forma mais nobre de permanecer, e calar, a forma mais poderosa de amar. É nesse silêncio de fé que você se torna solo fértil para que Deus construa, reconstrua e faça tudo novo, começando dentro de você. O Espírito que edifica em segredo, Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. E você pode estar se perguntando: como se edifica uma casa em silêncio? Como manter de pé uma estrutura quando há tanto ruído ao redor? A verdade é que as grandes obras não começam no barulho das ferramentas, mas na intimidade do projeto. E Deus, como o grande arquiteto, opera dentro de nós em silêncio antes de qualquer construção visível. A mulher sábia não grita para ser respeitada. Ela vive de forma que sua presença inspira respeito. Ela não ameaça para manter um lar em ordem. Ela ora, ela silencia, ela espera. Ela se coloca de joelhos enquanto o mundo espera que ela reaja em pé. Porque ela sabe que não é a força da sua voz que sustentará sua casa, mas a firmeza da sua fé. E talvez você esteja tentando, há anos, manter uma casa que desmorona por dentro, tentando segurar tudo com as suas mãos, tentando ser pilar, parede, telhado e porta ao mesmo tempo. Mas Deus está te dizendo hoje, não é sobre fazer tudo, é sobre confiar em quem pode tudo. É no silêncio da tua entrega que Ele começa a agir. É quando você solta o controle para que Ele assuma a condução. Talvez a sua maior luta não seja com os outros, mas com você mesma. Com a necessidade de ter razão, de ser vista, de ter reconhecimento. E é nesse lugar de ego ferido que muitas mulheres, mesmo bem intencionadas, derrubam o que deveriam edificar.
com palavras duras, com críticas constantes, com atitudes impensadas. Porque a dor não processada dentro delas transborda em forma de destruição. Mas a mulher sábia entende que o lar não é apenas uma estrutura física, é um lugar espiritual, é ambiente sagrado, é onde o Espírito de Deus deseja habitar. E por isso, ela vigia o que diz, cuida do que pensa, consagra o que sente. Não porque ela é perfeita, mas porque ela decidiu ser instrumento de paz e não de confusão. Você pode estar em silêncio por fora, mas em plena obra por dentro. Deus está construindo algo em você. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de confiar que tudo será transformado. Continue orando em silêncio, servindo em silêncio, curando em silêncio. Porque a edificação mais poderosa acontece quando ninguém está olhando, mas Deus está agindo. Quando o silêncio é uma escolha de sabedoria, o silêncio da mulher sábia não é ausência de opinião, é presença de discernimento, não é submissão cega. É consciência plena de que nem tudo precisa de resposta, nem tudo merece reação. Em um mundo onde todos querem falar mais alto, a mulher que se cala com sabedoria se torna exceção, e por isso mesmo, inspiração. Sua quietude é eloquente, seu silêncio, um ensinamento. Você já percebeu como muitas vezes o conflito começa não com o que é dito, mas com a pressa em responder? Quantas dores seriam evitadas se escolhêssemos escutar antes de atacar? Quantas brigas não começariam se nossa resposta fosse um simples silêncio de oração? A mulher sábia não escolhe calar-se porque está com medo ou insegura. Ela escolhe calar porque sabe que algumas batalhas não são dela, são do Senhor. A Bíblia nos ensina que até o insensato passará por sábio se ficar calado. Provérbios 17:28. Mas essa sabedoria vai além da aparência. Vai até a raiz da humildade, porque a mulher sábia sabe que nem tudo precisa ser explicado, justificado, exposto. Ela aprendeu com lágrimas que quem vive tentando provar o próprio valor acaba se perdendo do que é essencial. E talvez, neste momento, você esteja sofrendo exatamente por isso, porque ninguém te compreende, porque seu silêncio tem sido mal interpretado, porque tentam calar sua voz mesmo quando você fala com amor. E a vontade é gritar, confrontar, se explicar. Mas Deus te convida a escolher outro caminho, o da paz, o da maturidade emocional, o do Espírito Santo. Ser sábia é saber a hora de falar, mas também a hora de confiar, de deixar Deus defender você, de não precisar vencer discussões para se sentir em paz, de abrir mão de estar certa para não perder a leveza da alma. A mulher que edifica um lar com sabedoria não faz isso provando o quanto sabe, mas vivendo com temor a Deus e respeito por si mesma. E esse silêncio, longe de ser vazio, é cheio da presença dele, cheio de orações que ninguém escuta, cheio de batalhas travadas no secreto, cheio de esperas que são difíceis, mas frutíferas. Porque quem planta em silêncio colhe milagres que fazem barulho. O mundo pode não entender, mas Deus está vendo. E Ele honra cada gesto de fé silenciosa que você tem feito dentro da sua casa, do seu coração, da sua história. A mulher que edifica em secreto. A mulher sábia não se exibe. Ela não precisa anunciar que é forte, nem provar a ninguém que está no controle. Sua força está na intimidade que cultiva com Deus, no coração que ora em silêncio, no olhar que observa com discernimento. Ela constrói com paciência, edifica com ternura e sustenta com fé, mesmo que ninguém veja. Porque o que ela constrói não é para os aplausos dos homens, é para a glória de Deus. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata, com as próprias mãos, o derruba. E essa edificação começa dentro, no lugar onde ninguém vê. É no secreto, no escondido, na entrega diária e silenciosa que a sabedoria se revela.
não nos discursos, mas nas atitudes, não no barulho, mas na paz que ela carrega. Essa mulher não grita para ser ouvida, ela ora. Ela não cobra reconhecimento, ela serve, não se perde tentando controlar tudo, ela confia. E isso não significa que ela não sinta cansaço, que não tenha dias de lágrimas ou momentos em que pensa em desistir. Mas significa que ela sabe onde buscar refúgio, onde recarregar suas forças, onde entregar o que não pode mais carregar sozinha. Se você sente que tem feito muito e recebido pouco, que carrega o peso da casa, das emoções, das palavras que não foram ditas, saiba, Deus está vendo. Nada do que você faz com amor passa despercebido diante dele. Cada oração, cada gesto silencioso de perdão, cada esforço para manter a paz, tudo está sendo registrado no céu. Porque o lar que se constrói com Deus é sustentado por mãos invisíveis, mas poderosas. Edificar em secreto é resistir quando tudo diz para abandonar. É cuidar mesmo quando não há reconhecimento. É continuar acreditando na promessa, mesmo quando o ambiente parece contrário. É escolher ser instrumento de paz num lar ferido. E isso exige mais do que força, exige fé. Fé para esperar o agir de Deus, para não se vingar com as próprias mãos, para não responder com a mesma moeda. Essa sabedoria não é conquistada da noite para o dia. Ela é moldada pelo tempo, pela dor, pela palavra. E a boa notícia é que ela está disponível. Não importa quantas vezes você agiu com impulsividade, gritou quando queria ser ouvida ou destruiu com palavras o que queria preservar. Deus é especialista em reconstruções. E hoje ele te convida a edificar com sabedoria, no silêncio, na oração, no secreto, porque é nesse lugar que ele age. Quando o silêncio fala mais alto que as palavras, há momentos em que o silêncio é a única linguagem capaz de alcançar o coração. Não o silêncio do orgulho ou da frieza, mas aquele silêncio que vem da sabedoria, da serenidade, da comunhão com Deus. A mulher sábia entende que nem toda resposta precisa ser verbal. Às vezes, o maior testemunho que alguém pode oferecer é o seu comportamento diante da injustiça, da provocação, do caos. Provérbios 17:27 nos lembra: quem retém as palavras possui o conhecimento e o homem de entendimento é de espírito sereno. Essa serenidade é fruto de uma fé madura, e essa fé não se desespera quando as coisas não saem como o esperado. Não reage no impulso das emoções. Não se lança em disputas para vencer discussões. A mulher sábia escolhe calar para preservar a paz. E nesse calar, Deus fala. Mas esse silêncio não é passividade, é entrega, é um grito mudo de confiança no céu. É dizer: Senhor, eu não vou revidar, não vou tentar controlar, não vou responder com ira, eu coloco nas tuas mãos. E nessa entrega silenciosa, uma força invisível começa a agir. Porque quando você se cala para não ferir, Deus fala por você. Quando você recua para preservar a harmonia, Ele avança em seu favor. A mulher que escolhe o silêncio diante do conflito não é fraca, ela é corajosa. Porque é preciso coragem para confiar que Deus está lutando por você enquanto tudo parece desmoronar. É preciso fé para não revidar, mesmo quando sua alma grita por justiça. É preciso sabedoria para perceber que vencer uma discussão não é o mesmo que salvar um lar. Muitas vezes, o que destrói um relacionamento, uma família ou uma casa não são as grandes tempestades, mas as pequenas palavras ditas no calor do momento. A sabedoria da mulher está em saber a hora de falar e a hora de se calar. E quando ela se cala com sabedoria, ela está dizendo: Senhor, toma o controle. Eu não quero mais agir pela minha carne. Quero ser instrumento da tua paz. Esse silêncio é oração. É clamor sem som. É jejum de palavras para ouvir o Espírito.
É maturidade que entende que Deus trabalha no tempo certo e que há guerras que só se vencem de joelhos dobrados, não com a voz elevada. Talvez você esteja vivendo uma situação em que tudo dentro de você clama por reação. Talvez você esteja cansada de engolir palavras, de manter a calma, de ser a ponte enquanto os outros quebram tudo ao redor. Mas saiba, você não está sozinha. Deus vê seu silêncio. Ele recolhe cada lágrima que você não deixa cair. Ele honra cada atitude de amor que você decide ter, mesmo quando o ambiente não é favorável. Continue firme. Seu silêncio está sendo usado por Deus como uma semente de sabedoria, que no tempo certo vai florescer em paz. A mulher que constrói em silêncio. Existe um poder oculto nos gestos silenciosos, na paciência que não grita, na bondade que não exige reconhecimento. A mulher que constrói um lar segundo o coração de Deus não se exibe, não busca aplausos, nem precisa provar sua fé com palavras. Ela edifica com ações, cuida dos detalhes que ninguém vê, sustenta com orações que ninguém ouve. A sabedoria da mulher que edifica está em como ela transforma o ambiente com a presença. Uma presença que traz paz, que acalma, que organiza, que cura. Provérbios 14:1 declara: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Essa verdade nos confronta, mas também nos convida a escolher que tipo de presença seremos. A mulher que age pela raiva, pelo controle ou pela necessidade de ter razão, acaba ferindo mais do que curando. Já a mulher que se apoia em Deus entende que sua força está na mansidão. Ela não constrói aos gritos, ela constrói em silêncio, com sabedoria. Essa mulher ora enquanto cozinha, louva enquanto limpa, aconselha com doçura, espera com fé, e mesmo quando se sente invisível, não desiste, porque ela sabe que o que constrói não é visto com os olhos humanos. É algo que se edifica no espírito. Ela é a coluna da casa, ainda que ninguém perceba. É o alicerce emocional da família, mesmo que nunca seja mencionada. É o coração que pulsa discretamente, mantendo tudo de pé. A mulher sábia também sabe que sua casa não se resume às paredes onde mora. Seu lar começa dentro dela. Sua paz interior define o tom de tudo ao redor. Por isso, ela cuida de si, alinha sua alma com Deus, fecha os ouvidos às comparações e abre o coração ao que vem do alto. Porque para sustentar uma casa, é preciso primeiro sustentar a própria alma. E mesmo quando o mundo diz que ela deveria se impor mais, gritar mais alto, mostrar mais força, ela escolhe outro caminho. Escolhe a força que vem do céu, que se manifesta na calma, na resiliência, na constância. E é por meio dessa sabedoria silenciosa que Deus constrói não apenas uma casa, mas um lar inteiro, cheio da presença dele. Se hoje você sente que seu esforço não é valorizado, que sua voz não é ouvida ou que seu cuidado é ignorado, lembre-se, Deus vê. Ele está construindo com você. Cada gesto seu que promove paz, cada palavra engolida para evitar um conflito, cada oração feita no silêncio da madrugada, tudo isso está sendo usado como tijolo no projeto divino que é o seu lar. A mulher sábia constrói porque confia. Ela permanece porque ama. Ela ora porque sabe que sem Deus nada permanece de pé. E é nesse segredo silencioso que sua vida se torna morada para o milagre. Quando o silêncio cura mais do que 1000 palavras, há momentos em que o silêncio de uma mulher carrega mais força do que qualquer discurso. Não é um silêncio de quem se cala por submissão, mas de quem confia que a resposta mais sábia é a paz. A mulher sábia, quando ferida, não revida com palavras cortantes. Ela se recolhe em oração. Quando contrariada, não se levanta para vencer uma discussão, mas para vencer a si mesma. É nesse silêncio, consciente, maduro, cheio de fé, que o Espírito de Deus se move. Talvez você já tenha sido acusada de ser fria por se calar.
Talvez já tenha se sentido pequena por não entrar em um confronto que parecia necessário. Mas Deus te diz hoje: o teu silêncio tem poder quando é habitado por sabedoria. O silêncio que vem do coração alinhado com o céu não é ausência de reação, é presença de discernimento. É o domínio de quem escolhe não ser refém das próprias emoções. Em Provérbios 17:27 está escrito: quem retém suas palavras tem conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Esse princípio se aplica a você, mulher. Sua serenidade é sua força. Sua calma é sua arma espiritual. Sua escolha de não reagir no impulso revela uma intimidade com Deus que vai além da lógica do mundo. Muitas vezes, acreditamos que precisamos ser ouvidas para sermos respeitadas, mas há uma honra que não vem de fora. Ela nasce dentro, quando você escolhe a sabedoria como caminho, quando você abre mão de ter razão para ter paz, quando você confia que Deus vai falar por você, agir por você, defender você, e Ele age, nos bastidores, no tempo certo, sem barulho, mas com precisão divina. A mulher sábia sabe que há batalhas que se vencem de joelhos, que há discussões que só alimentam o ego e que há silêncios que abrem espaço para a presença de Deus. Ela aprende a escutar antes de falar, a discernir antes de reagir, e assim ela cura sem ferir, ela corrige sem humilhar, ela transforma sem se exaltar. Esse silêncio não é passividade, é um altar. É onde ela se encontra com o Pai, é onde ela entrega o que não pode controlar, é onde ela renuncia ao orgulho e abraça a mansidão. E nesse espaço sagrado entre uma resposta não dita e uma oração silenciosa, Deus age. Ele cura lares, reconcilia corações, restaura vínculos. Por isso, nunca subestime o poder do silêncio quando ele vem acompanhado de fé. Há mais cura em uma alma serena do que em 1000 argumentos. E quando você decide ser essa mulher que silencia para ouvir a voz de Deus, que acalma para transmitir paz, você se torna resposta, você se torna refúgio, você se torna lar. O espírito da mulher sábia edifica em silêncio. A mulher sábia não precisa gritar para ser ouvida, nem se impor para ser respeitada. Sua força está no espírito que carrega. Ela entra num ambiente e muda o clima com a leveza da sua presença. Onde muitos falariam em excesso, ela observa. Onde outros reagiriam com ira, ela responde com sabedoria. É no silêncio do seu espírito que Deus encontra espaço para agir. Provérbios 14:1 nos lembra: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Essa edificação não é feita apenas com atitudes visíveis, mas com aquilo que ninguém vê, com a paciência de quem ora em vez de reclamar, com o autocontrole de quem escolhe esperar em Deus em vez de exigir, com a fé de quem crê que o lar não precisa ser perfeito para ser sagrado, ele precisa ser habitado pela presença dele. O espírito da mulher sábia é manso, mas firme, doce, mas discernido. Não é ingênuo, mas também não é dominado pela desconfiança. Ela não é mulher que se deixa vencer pelas emoções do momento, mas também não se endurece para esconder suas dores. Sua sabedoria está no equilíbrio. Ela sente, mas não se afoga. Ela fala, mas sabe calar. Ela ama, mas não se anula. Essa mulher entende que o lar é mais do que paredes. É atmosfera, é energia, é oração, é construção invisível, feita todos os dias com suas escolhas. E o que ela escolhe? Escolhe não alimentar brigas. Escolhe perdoar mesmo quando não pedem desculpas. Escolhe olhar para Deus antes de reagir aos erros alheios. E, em tudo isso, ela está edificando algo eterno. Seu espírito silencioso é força que pacifica. É calma que cura. É luz que ilumina os que estão perdidos dentro do próprio lar. Muitas vezes, ela é a única que ora, a única que acredita, a única que insiste, e ainda assim, não desiste.
porque sabe que não está sozinha. O Espírito Santo habita onde há espaço, e o silêncio da mulher sábia cria esse espaço. Talvez você se pergunte se vale a pena continuar sendo essa mulher. Talvez você esteja cansada de carregar tanto, de sustentar em oração o que parece desabar. Mas Deus vê, Deus ouve, Deus age. Ele não te chamou para ser perfeição, mas sim para ser canal de paz. E quando você se mantém firme, mesmo em silêncio, o céu se move ao seu favor. Não se esqueça, o lar não se transforma pela força, mas pelo Espírito. E o seu espírito, quando está alinhado com Deus, se torna a argamassa invisível que sustenta tudo o que parece frágil. Você é vaso, você é morada, e quando o Espírito Santo encontra repouso em você, toda a casa sente, toda a família é tocada, e mesmo sem palavras, você será lembrada como aquela que construiu, quando todos estavam desistindo. Quando o silêncio se torna voz de Deus dentro de você, há um momento na jornada de toda mulher sábia em que o silêncio já não é apenas ausência de som, mas presença de Deus. É quando você para de buscar respostas externas para ouvir a voz que fala dentro do seu coração. É nesse lugar sagrado e secreto que Deus revela o que palavras humanas não alcançam. Talvez você esteja atravessando um tempo em que tudo parece calado, sem apoio, sem retorno, sem sinal de mudança. Mas o silêncio que você sente ao seu redor não é a ausência de Deus. É o espaço que Ele criou para te ensinar a ouvi-lo melhor. É quando todos se calam que Ele fala com mais clareza. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a base da sabedoria silenciosa. Quando você confia em Deus acima das suas emoções, dos seus impulsos e das suas inseguranças, Ele começa a guiar seus passos de forma sobrenatural. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais justificar suas decisões, nem forçar entendimentos. Quando sua alma descansa em Deus, Ele se torna sua defesa, seu escudo, sua justiça. É Ele quem transforma o coração dos que estão ao seu redor. É Ele quem muda histórias através da sua fidelidade silenciosa. Essa confiança não é passiva, é ativa, é escolha diária, é batalha interior vencida na oração, é rendição do orgulho, da razão e do desejo de controlar, é abrir mão de ter razão para ter paz, é preferir o céu como aliado, mesmo que o mundo não compreenda, é agir com fé e esperar com esperança. Talvez você chore sozinha, talvez ninguém saiba o peso que você carrega, mas Deus sabe. E nesse silêncio que você vive, Ele está moldando sua identidade, fortalecendo seu espírito e preparando uma colheita onde hoje só existem sementes invisíveis. Não despreze esse tempo, não desista de ser essa mulher silenciosa, sábia e cheia da presença de Deus. Porque mesmo que ninguém perceba agora, o céu inteiro está vendo o que você está construindo com sua fé. E o que você planta com lágrimas silenciosas, Deus transforma em frutos de alegria. No fim, não será o grito que te dará a vitória, mas o silêncio que foi regado com oração. Não será o confronto que mudará sua casa, mas a sabedoria que você sustentou quando tudo desabava. Não será a imposição que levantará sua família, mas o Espírito de Deus agindo através da sua entrega. Continue, confie. O silêncio da mulher sábia é a linguagem que o céu entende, e é através dele que Deus constrói, transforma e renova tudo ao seu redor. Se essa reflexão falou com a sua alma, fique por aqui. Há outras palavras esperando por você. Volte sempre que precisar ouvir Deus em silêncio. Nos vemos na próxima reflexão. Deus te abençoe.